Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula. Olha só, hoje eu quero falar sobre critérios de divisibilidade. Por exemplo, eu quero olhar para um número e eu quero verificar se ele é divisível por 3, por exemplo, sem realizar a conta. Eu quero olhar para um número e quero verificar se ele é divisível por 5 ou por 9. Então, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar os critérios de divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9, por 10, por 100 e por 1000. Tudo bem? Vocês vão verificar que, se vocês souberem esses critérios, isso vai agilizar muito as nossas contas e também existem as possibilidades de questões de concurso que caem utilizando essas regras de divisibilidade. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês. A nossa aula hoje vai ser bem tranquila. Certo, então, olha só. Como eu falei, nós estamos aqui no módulo de múltiplos e divisores. E dentro desse módulo, nós temos os critérios de divisibilidade. Vamos começar por aqui, ó, a divisibilidade por 2. Vamos lá, um número será divisível por 2 quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, em outras palavras, um número será divisível por 2 quando ele for um número par, que nós vimos isso nas nossas aulas anteriores. O que caracteriza um número ser par ou ser ímpar? Então, por exemplo, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma conta que já está bem preparada. É o 12 dividido por 2 e o 75 por 2. Olhando para essas duas contas, eu posso verificar o quê? Que o 12 é divisível por 2. Por quê? Porque o 12 é um número par. E todo número par é divisível por 2. Ou então, o 12 é divisível por 2. Por quê? Porque ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. E no caso aqui, ele termina em 2. Então, ser divisível por 2 significa que o resto dessa divisão é igual a 0. Isso aqui é muito fácil, né? 2 vezes qual número que dá 12? É 2 vezes 6. E aí nós temos o nosso resto igual a 0. Agora, eu tenho aqui 75 por 2. Bem, eu já sei que o 75 não é divisível por 2. Primeiro porque 75 não é um número par. 75 é ímpar. Uma outra forma de enxergar, ele termina em 5. Eu falei para vocês que para ser divisível por 2, tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Mas vamos realizar a divisão e vamos verificar que o resto não será igual a 0. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3 vai ser 6. 7 tira 6 fica 1. Desce o 5. 2 vezes 8 é 16. Então tem que ser 2 vezes 7. 2 vezes 7 é 14. E aqui vai sobrar 1. Veja que a divisão não é exata. Então 75 não é divisível por 2. Ah, mas eu quero só verificar se ele é divisível por 2. Não, ele não é divisível por 2. Então, por que você fez a conta, professor? Eu estou fazendo a conta para a gente tirar a prova. Muitos alunos não acreditam nas regras. Então, eu estou falando as regras e estou dizendo que os números são divisíveis ou não, por 2 no caso, e eu estou realizando as divisões para a gente tirar uma prova real. Vamos lá? Vamos para o próximo? Então, só para fechar, um número será divisível por 2 quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou, em outras palavras, um número será divisível por 2 quando ele for um número par. Próximo critério é a divisibilidade por 3. Vamos lá. Olha só, eu tenho duas divisões aqui. Eu tenho 1947 dividido por 3 e 1949 dividido por 3. Um número será divisível por 3 quando a soma dos algarismos que compõem esse número for divisível por 3. Vamos lá? Vamos tirar a prova aqui. Olha só, esse número aqui
ele é formado por 4 algarismos. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar os algarismos desse número e vai adicioná-los. Ó, mais 7. Se a soma desses algarismos for divisível por 3, então esse número aqui também é divisível por 3. Vamos lá, ó. 1 mais 9 é 10. 10 mais 7 é 17. 17 mais 4, 21. O número 21 é divisível por 3? Sim. 21 por 3 é 7. Então, esse número aqui, ele é divisível por 3. Vamos tirar a prova? Olha só. 3 vezes 6 é igual a 18. Sobra 1. Desce o 4. 3 vezes 4, 12. Sobra 2. Desce o 7. 3 vezes 9, 27. Resto 0. Veja que o resto é igual a 0. Então, a divisão é exata. Então, 1947 é divisível por 3. Agora, 1949, será que ele é divisível por 3? Então, vamos lá, ó. Eu vou somar os algarismos, ó. 1 mais 9 mais 4 e adicionado a 9. Vamos verificar aqui, ó. 9 mais 9 é 18. 18 mais 4 é 22. Mais 1, 23. 23 não é divisível por 3. Então, esse número aqui, ó, 1949, também não será divisível por 3. Vamos tirar a prova? Vamos lá. 3 vezes 6 é igual a 18. Sobra 1. Desce o 4. 3 vezes 4 é 12. 14 menos 12 sobra 2. Desce o 9. 3 vezes 9 é 27. 29 menos 27 sobra 2. Veja que o resto é igual a 2, ou seja, o resto não é igual a 0. Então, 1949 não será divisível por 3. Mais uma vez, para fechar, um número será divisível por 3 quando a soma dos algarismos que o compõem for divisível por 3. Vamos lá, a próxima regra. Divisibilidade por 4. Olha só, eu tenho 3 divisões aqui. Eu tenho 300 dividido por 4, 4.116 por 4 e 3.850 por 4. A regra de divisão por 4 vale para números maiores ou igual a 100. Bem? Então, vamos lá. Dá uma olhada nesse número aqui, ó. Ele termina em 00, concorda? Então, um número será divisível por 4 quando ele terminar em 00. Lógico, eu estou falando de um número maior ou igual a 100. Então, mais uma vez, um número será divisível por 4 quando ele for maior ou igual a 100, quando ele terminar em 00. Essa é a primeira regra. Vou falar a próxima daqui a pouco. Então, eu posso afirmar que o 300 é divisível por 4. Vamos tirar a prova? O 3 não dá por 4, mas o 30 dá por 4. 4 vezes 7 é 28. Aqui vai sobrar 2, desce o 0. 4 vezes 5 é igual a 20, resto 0. Veja que o resto é igual a 0. Então, o 300 é divisível por 4. Mais uma vez, considerando agora números maiores ou igual a 100. Um número será divisível por 4 quando ele termina em 00. Pronto. Vamos lá, vamos para esse aqui, ó. 4.116 dividido por 4. Complementando a regra, um número será divisível por 4 quando o número formado pelos dois últimos algarismos for divisível por 4. Olha só, olha o número formado pelos dois últimos algarismos. É 16. 16 dá para dividir por 4? Sim. Então, o 4.116 também será divisível por 4. Vamos tirar a prova? Vamos lá. Olha só.
4 vezes 1 é 4, resto 0. Desce o 1. Toda vez que você descer um algarismo, lá de cima, você tem que dividir. 4 vezes quanto que dá 1? Vai ser 0, né? 4 vezes 0, 0. 1 menos 0, 1. Agora eu desço esse outro 1 aqui, ó. 4 vezes 2, 8. Para 11, falta 3. Desce o 6. 4 vezes 9, 36. Resto 0. Tudo bem? Então, a divisão é exata. Ou seja, o resto é igual a 0. Então, eu vou falar as duas regras aqui, ó. Essa aqui do 300 e essa do 4.116. Considerando números maiores ou igual a 100. Um número será divisível por 4 quando ele terminar em 00 ou o número formado pelos dois últimos algarismos for divisível por 4. Agora eu tenho 3.850. Bem, eu já falei as duas regras. Esse número aqui, ó, 3.850, não termina em 00. E também o número formado pelos dois últimos algarismos não é divisível por 4. 50 não é divisível por 4. A divisão não dá exata. Então, esse número não será divisível por 4. Vamos tirar a prova? O 3 não dá por 4, mas o 38 dá por 4. 4 vezes 9, 36. Sobra 2. Desce o 5. 4 vezes 5 é 20. 4 vezes 6, 4. Sobra 1. Agora desce o 0. 4 vezes 2 é 8. E 10 menos 8 sobra 2. Veja que a divisão não é exata. Então, antes de realizar a divisão, eu posso olhar e falar assim, não, 3.850 não será divisível por 4. Então, eu nem preciso fazer a conta. Se é isso que eu quero saber, né? Se ele é divisível por 4 ou não. Então, para fechar essa regra, para números maiores ou igual a 100, um número será divisível por 4 quando ele terminar em 00 ou o número formado pelos dois últimos algarismos for divisível por 4. Vamos lá, vamos na sequência aqui. Próxima regra, regra de divisibilidade por 5. Essa é tranquila. Um número será divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Vamos lá. Então, eu posso afirmar que 1.110 é divisível por 5, porque ele termina em 0. 5.054 não é divisível por 5, porque ele termina em 4. 1.235 é divisível por 5, porque ele termina em 5. Vamos tirar a prova aqui da primeira? Olha só. 1 não dá por 5, mas o 11 dá por 5, dá 2. 2 vezes 5 é 10, sobra 1. Desce o número 1. Muito bem, mais uma vez, 2 vezes 5 é 10 e vai sobrar 1. Desce o 0. 5 vezes 2, 10 e vai sobrar 0. Veja que o resto é igual a 0, então 1.110 é divisível por 5. Mais uma vez, um número será divisível por 5 quando ele termina em 0 ou em 5. Esse segundo termina em 4, então eu tenho certeza que ele não será divisível por 4. Mas, vamos dividir. Vamos lá. 5 vezes 1 é 5. 5 menos 5, 0. Desce o 0. 5 vezes quanto que dá 0? 0. 5 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Desce o 5. 5 vezes 1, 5. 5 menos 5, 0. Tudo bem? Desce o 4. Bora lá, vamos descer o 4. Desceu o 4. 4 dividido por 5. Dá para dividir? Parece que não, né? Mas eu tenho que dividir. Toda vez que eu desço um algarismo aqui do dividendo, eu tenho que dividir. 5 vezes quanto que dá 4? 0. 5 vezes 0, 0. 4 menos 0, 4. Veja que o resto não é igual a 0. Então,
Então, 5.054 não é divisível por 5. Vamos tirar a prova aqui do último, que é divisível por 5, que vai dar resto igual a zero. Olha só, 2 vezes 5 é 10. 12 menos 10 sobra 2, desce o 3. 5 vezes 4 é 20. Sobra 3, desce o 5. E 5 vezes 7, 35. Resto zero. E aí nós temos uma divisão exata. Então, para fechar aqui a divisibilidade por 5. Um número será divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Vamos lá, próxima regra. Critério de divisibilidade por 6. Olha só, eu quero que você pense no seguinte. O 6, se eu fizer a decomposição, ou seja, transformar o 6 em um produto ou multiplicação de dois números, eu vou dizer que o 6 é 2 vezes 3. E aqui está a resposta da nossa regra de divisibilidade por 6. Um número será divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Certo? Então, eu vou verificar se o 312 é divisível por 2 e por 3. Se ele for divisível por 2 e por 3, então ele é divisível por 6. Dá para ver que o 312 claramente é divisível por 2. Por quê? Porque ele termina em 2. Ele é um número par. Agora, será que ele é divisível por 3? Vamos lá, ó. Eu vou somar os algarismos. Lembra? A regra de divisão por 3 é somar os algarismos. E essa soma tem que ser divisível por 3. Por 3, tá? Eu estou testando aqui a divisibilidade por 3. Se ele for por 3 e ele já é por 2, então esse cara é divisível por 6. Veja que a soma dos algarismos deu 6. E 6 é divisível por 3. Então, esse número 312, ele é divisível por 2, porque ele é par, e ele é divisível por 3, porque a soma dos algarismos é divisível por 3. Então, ele é divisível por 6. Vamos tirar a prova? Olha só, 6 vezes 5 é 30, sobra 1 e desce o 2. 6 vezes 2 é 12 e sobra 0. Veja que o resto é igual a 0. Então, o número 312 é divisível por 6. Agora, será que o 6.009 é divisível por 6? Não, né? Não. Ele pode até ser divisível por 3. Me parece que ele é. Mas ele não é divisível por 2, porque ele não é par. Então, pronto. Se ele não é divisível por 2, eu nem vou testar. Mas aqui eu vou tirar a prova para você. Vamos lá. 6 vezes 1 é 6. Aqui vai dar resto 0. Eu desço esse 0 aqui. 6 vezes quanto que dá 0? 0. 6 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Desce o 9. 6 vezes 1, 6. E 9 menos 6, 3. Veja que o resto é diferente de 0. Então, o 6.009 não é divisível por 6. Veja bem, ele não é divisível por 6, por quê? Porque ele não é divisível por 2. E para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. 716 é divisível por 2? Sim, ele termina em 6, é um número par. Agora, será que ele é divisível por 3? Vamos somar os algarismos, ó. 7 mais 1 mais 6. 7 mais 1, 8. 8 mais 6, 14. 14 é divisível por 3? Não, não é. Então, ele não é divisível por 3, mas é divisível por 2. Mas isso não é suficiente. Então, eu posso afirmar que 716 é um número que não é divisível por 6. Vamos tirar a prova? 6 vezes 1 é 6. 7 menos 6, 1. Desce o 1. 6 vezes 1, 6. Sobra 5. Desce o 6. 6 vezes 7, 42.
6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. Vou colocar um 8 aqui? Não, eu posso colocar o 9 também. Porque 6 vezes 9 vai ser 54. Vai sobrar 2. Veja que o resto é igual a 2, não é igual a 0. Então, 716 não pode ser divisível por 6. Agora, 6.612. Ele é par, então ele é divisível por 2. Agora, eu tenho que verificar se ele é divisível por 3. Vamos lá. Me parece que sim, ó. 6 mais 6, 12, mais 1, 13, 15. A soma dos algarismos desse número é 15. 15 é divisível por 3? Sim. Então, esse número é divisível por 3. E ele também é divisível por 2, porque ele é par. Então, ele é divisível por 6. Vamos tirar a prova? 6 vezes 1, 6, sobra 0 e desce o 6. 6 vezes 1, 6, sobra 0 e desce o 1. 6 vezes quanto que dá 1? 0, né? Vamos lá. 6 vezes 0 é 0. 1 menos 0 é 1. Desce o 2. 6 vezes 2, 12. Resto 0. Veja que ele é divisível por 6, porque o resto é igual a 0. Então, para fechar aqui a divisibilidade por 6, um número será divisível por 6 quando ele for divisível simultaneamente, ao mesmo tempo, divisível por 2 e por 3. Então, você aplica a regra de divisão por 2 e por 3. Se as duas regras baterem, então ele é divisível por 6. Vamos lá? Próxima regra. Critério de divisibilidade por 8. Vamos lá. Tem muita divisão aqui. A primeira, dá uma olhada na primeira, 5.000. Pensa no critério de divisão por 4. Qual é o critério de divisão por 4? Por 4. Para números maiores ou igual a 100. O número formado pelos dois últimos algarismos tem que ser 00. Por uma delas, né? Ou ele tem que terminar em 00. Agora, dá uma olhada na divisibilidade por 8. Ele termina ali o 5.000 em 000. Certo? Então, essa é uma regra bem similar do 4. Um número, isso considerando números maiores ou igual a 1.000, tá? A divisibilidade por 8. Considera números maiores ou igual a 1.000. Um número será divisível por 8 quando ele terminar em 000. Veja que o 5.000 termina em 000. Então, esse número é divisível por 8. Vamos tirar a prova? O 5 não dá por 8, mas o 50 dá por 8. 4 vezes 8, 5 vezes 8, 40. 6 vezes 8, 48. Ó, 50 menos 48 sobra 2. Desce o 0. 2 vezes 8 é 16, sobra 4. Desce o 0. E 8 vezes 5 é 40 e resto 0. Veja que o resto é 0, então 5.000 é divisível por 8. Então, quando o número termina em 000, ele será divisível por 8. Muito bem. Agora, eu não tenho aqui nesse 3.300 o número formado pelos três últimos algarismos, não é 000, é 300. Lembra da regra do 4? Ele tem que terminar em 00 ou o número formado pelos dois últimos algarismos é divisível por 4. A do 8 segue a mesma ideia. Vamos lá, regra do 8. Para números maiores ou igual a 1.000. Um número será divisível por 8 quando ele termina em 000 ou o número formado pelos três últimos algarismos é divisível por 8. Então, do 3.300, o número formado pelos três últimos algarismos é 300. Será que 300 é divisível por 8? Se 300 for divisível por 8, então 3.300 também será por 8. Eu não sei. Eu acredito que não, mas vamos lá. Eu vou pegar o 300 e vou tentar dividir por 8. 3 vezes 8, 24. Sobra 6, desce o 0.
8 vezes 8, 64. Então vai ser 7. 7 vezes 8, 56. Ó, sobra 4. Então, o 300 não é divisível por 8. Então, o 3.300 também não será divisível por 8. Vamos tirar a prova disso aqui? Vou apagar essa conta. Não, vou deixar aqui. Vamos lá. Olha só. O 33, ó, estou dividindo aqui agora. 33 por 8, dá certo? Dá. 4 vezes 8, 32. Sobra 1. Desce o 0. 8 vezes 1, 8. 10 menos 8, sobra 2. Desce o 0. 2 vezes 8, dá 16. Sobra 4. Veja que não é divisível. O 3.300 não é divisível por 8, porque o resto não foi, né, igual a 0. Tudo bem? Vamos lá para o próximo? Eu tenho aqui 13.336. Será que ele é divisível por 8? Veja que ele não termina em 000. Está bem claro, né? Mas eu tenho que verificar se o número formado pelos 3 últimos algarismos é divisível por 8. Então vamos. Eu quero pegar agora 336. Vamos lá, vou pegar aqui o 336 e quero dividir por 8. Se esse número for divisível por 8, então esse grande aqui também será. Então, vamos lá. 4 vezes 8 vai dar 32, sobra 1, desce o 6. 8 vezes 2 é 16, resta o 0. Veja que o 336 é divisível por 8. Então, o 13.336 também será divisível por 8. Vamos tirar a prova? Vamos lá. Vamos tirar a prova aqui. 8 vezes 1 é 8. Para 13 faltam 5. Desce o 3. 6 vezes 8, 48. Para 53, falta 5. Desci o 3, eu vou descer esse aqui agora. Desce o 3 novamente. Mesma coisa. 6 vezes 8, 48. Sobra 5. Não é verdade? Eu vou descer o 6 agora. 6 vezes 8, 48. 7 vezes 8, 56. Então, resta o 0. Veja que o resto é 0. Então, foi o que a gente falou anteriormente. O número 13.336 é divisível por 8. Olha só. 10.180. Será que ele é divisível por 8? Certamente não. Eu tenho que verificar se o número 180 é divisível por 8. Vamos lá. Com certeza não, mas vamos lá. Vamos tirar a prova aqui. 2 vezes 8 vai dar 16, sobra 2, desce o 0. 2 vezes 8 é 16, sobra 4. Veja que a divisão não foi exata. Então, o 8 não é divisor de 180. Então, o 8 não será divisor de 10.180. Vamos tirar a nossa prova. Olha só, 8 vezes 1 é 8. 10 menos 8, 2. Desce 1. 2 vezes 8, 16. Sobra 5. Desci o 1, agora vou descer o 8. 7 vezes 8, 56. Sobra 2. Desce o 0. Esse 0 aqui, ó. 2 vezes 8, 16. Sobra 4. Veja que o resto não foi igual a 0. Então, foi o que a gente viu anteriormente. Se o número 180 não é divisível por 8, então o 10.180 também não será divisível por 8. Então, vamos lá, reforçar a regra de divisibilidade por 8. Para números maiores ou igual a 1.000. Um número será divisível por 8 quando o número formado pelos 3 últimos algarismos for 000 ou se o número formado pelos 3 últimos algarismos for divisível por 8. Então, vamos lá. Divisibilidade por 9. E aqui eu tenho duas contas, eu tenho duas operações. Eu quero que você faça uma associação da regra do 3 e a regra do 9, que eu vou explicar agora.
Qual é a regra do 3, de divisão por 3? A soma dos algarismos que compõem esse número tem que ser divisível por 3, não é verdade? Por exemplo, eu sei que o 27 é divisível por 3. Por quê? Soma os algarismos. 2 mais 7, 9. O 9 é divisível por 3? Sim, então o 27 também será. Agora, a regra do 9 é bem similar. Um número será divisível por 9 quando a soma dos algarismos que o compõem for divisível por 9 agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 6, mais 4, mais 3, mais 5. Vamos fazer a soma dos algarismos que compõem o número 6.435. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. Mais 3, 18. 18 é divisível por 9? Sim, 18 por 9 dá 2. Então, esse número também será divisível por 9. Vamos tirar a prova? 6 vezes 9, 54. 7 vezes 9, 7 vezes 9, 63. Vai dar o 63 aqui. Sobra 1, desce o 3. 9 vezes 1, 9. Sobra 4. Desce o 5. 9 vezes 5, 45. Resto 0. Veja que o resto é igual a 0. Então, 6.435 é divisível por 9. Agora, esse número aqui, 34.869. Vamos somar os algarismos, 3 mais 4 mais 8 mais 6 mais 9. Vamos somar. Se a soma desses algarismos for divisível por 9, então o 34.869 também será. Olha só, aqui vai dar 7. 7 mais 8 vai dar 15. 15 mais 6 vai dar 21. 21 mais 9, 30. 30 não é divisível por 9. Então, esse número aqui também não será divisível por 9. Vamos tirar a prova? Vamos lá. 4 vezes 9, 36. Passou, então tem que ser 3. 3 vezes 9 vai dar 27. Para 34, 4, 7. Desce o 8. Desce o 8. 7 vezes 9, 63. 8 vezes 9. 8 vezes 9, 72. Vou colocar um 8 aqui. 8 vezes 9, 72. Sobra 6. Desce o 6. 6 vezes 9, 54. 7 vezes 9. Opa, travou aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui. 7 vezes 9 vai ser 63. Deixa eu apagar isso aqui. Não precisamos mais disso. Isso aqui vai sobrar 3. Desce o 9. Vamos lá, 39. Aqui vai dar 6, né? 6 vezes 9... Não, 6 não, perdão. Vai dar 4. 4 vezes 9, 36. Sobra 3. Veja que o resto é igual a 3. A divisão não é exata. Ou seja, 34.869 não é divisível por 9. Então, para finalizar aqui a divisibilidade por 9, um número será divisível por 9 quando a soma dos algarismos que compõem esse número for divisível por 9. Vamos lá, estamos chegando no finalzinho. Para terminar, o que nós temos aqui? Eu tenho a regra de divisão por 10, 100 ou 1000, que ela é muito simples. Um número será divisível por 10 quando ele termina em 0. 40 dá por 10? Sim, ele termina em 0. Vamos lá. 10 vezes 4, 40, resto 0. Um número será divisível por 100 quando ele termina em 00. Não é verdade? Então, 4.400 é divisível por 100. Vamos fazer essa conta aqui. Aqui vai dar 4. 4 vezes 100 vai dar 400. Vai sobrar 40. Desce o 0.
4 vezes 100, 400, resto 0. Muito bem, ó. Então, 4.400 é divisível por 100. Um número será divisível por 1000 quando? Quando ele termina em 000. Vamos lá? Olha só. O 200, ele dá por 100. Dá 2, né? 2 vezes 100 vai dar 200. Resto 0. Eu desço 0. 100 vezes quanto que dá 0? 0. 100 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. O resto também será igual a 0. Agora, veja uma coisa. Um número será divisível por 10 quando termina em 0. Veja que o 4.400 termina em 0. Então, 4.400 também é divisível por 10. E o 2.000 também é divisível por 10, porque ele termina em 0. Agora, veja que o 2.000 termina em 00. Então, eu posso afirmar que o 2.000 também é divisível por 100. Porque para ser divisível por 100, ele tem que terminar em 00. E o 2.000 termina. Certo? Então, alguns detalhes que é importante a gente ficar de olho. Então é isso, pessoal. As atividades já estão propostas. Até a resolução. Um abraço.